Tarde, povo. Tamo bem? Tamo? Não, pensa por um lado, gente. Hoje é o último dia de conteúdo novo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Quer dizer o quê? Que o fim está próximo. Não sei de qual eu falei neste momento, né? Porque são vários os fins, mas enfim, o fim deste conteúdo, deste curso está próximo. Isso é maravilhoso. Fechar ciclos é muito bom. Temos pessoas nas salas auxiliares? Sala 8. Buenas tardes, pessoas. Yay! Muito que bom. E vocês aqui, vocês não vão se ver, não. Mas vamos lá, eu tenho alguns avisinhos para vocês, bem simples. Um primeiro aviso é o estudo dirigido, que já é de revisão, né? Eu não sei se ele já está aberto ou ele abre essa madrugada. Enfim, tá? Não me lembro se é a meia-noite de ontem ou a meia-noite de hoje, não sei, tá por aí. De qualquer forma, ele vai ficar aberto até o dia 25. O que significa isso, pessoas? Vocês vão ter um tempão aí para fazer as coisas devagarzinho, tá? Lembrando que a nota ela só é computada se e somente se vocês executam a atividade até o fim. Eu espero que vocês estejam lendo os estudos dirigidos, porque eu explico o que você precisa fazer. Vou explicar o que é que vocês precisam fazer nesse, que é já para evitar os que não estão lendo. Vai ter lá o primeiro, revisão, papapá, você tem que marcar que você executou. Aí vai ter um questionário. Se você tira até uma nota fulana de tal, da qual que eu esqueci, você vai direto para a atividade final, que é a atividade do mapa mental. Se você não tira até uma nota esperada, você vai para o questionário de revisão. E nesse questionário de revisão, eu também não me recordo, mas possivelmente você tem que executar até que você faça aquela quantidade mínima esperada de acertos. Depois disso, você vai para a revisão. Então, para a revisão não, perdão, para o mapa mental. Então, todo mundo tem que cair no mapa mental. Se não caiu no mapa mental, volta e recomeça, e faz de novo, lá, tá? Então, o conteúdo fechando hoje, vocês já podem fazer isso a qualquer momento. Sugestão de professorinha, sugestão, vai fazendo devagarzinho, vocês podem ir revisando a teoria, vai fazendo exercício, acabando hoje, vocês têm esse fim de semana, tem a semana que vem que é revisão comigo, tem a outra semana que é revisão com os monitores, tá bom? Então, dá tempo, tá? Dá tempo ir de sobra, mas tem que pegar o boi pelo chifre, entendeu? Tem que pegar com força valendo, tá bom? Mas é possível. Hoje eu estou terrível das expressãozinhas, pelo amor de Deus. Estou entregando a minha nacionalidade o tempo inteiro, né? Mas tá bom. Que mais? Estudo dirigido, a teoria acaba hoje. Tá. Tem que fazer um comentário com vocês bem geral. Tá? Ele é bem amplo, ele é de caráter do nosso curso. Para esse nosso curso, eu escolhi as 3 técnicas de integração. Substituição. E aí, quando a gente fala de integral trigonométrica, é porque a gente está integrando funções trigonométricas, né? Independe da técnica de integração. Só chama integração trigonométrica, mas é só uma bobeirinha. Mas as técnicas são integral por substituição, integração por partes e substituição trigonométrica, certo? Só 3 técnicas. Tem pelo menos mais uma que tem nos textos habituais, que é de frações parciais, tá? Que vocês precisariam de ter um certo controle ali por sistemas lineares, vocês iriam cair em sistemas lineares. Para a gente não mexer nessa seara que vai mais para álgebra linear, que vocês precisariam ter um controle de matrizezinhas, eu escolhi não dar isso, tá? Mas há integrações bem simples que precisam disso.
tá bom? Então, fica aí lá no nas notas dos professores. Eu coloco essa técnica, eu comento sobre ela, cada um dos casos possíveis, tá? Então, se vocês quiserem, sei lá, algum dia tentar algum exercício e trazer para os monitores, só para saber se vocês estão entendendo, eu acho que isso é interessante, porque não é só para esse curso. É para outras ferramentas que vocês podem precisar ao longo do curso de vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro aviso, que foi uma escolha. Foi uma escolha também nas aplicações das integrações, tá? Se a gente poderia falar de força de trabalho, a gente poderia falar de... O que mais? Força, trabalho... Até mais negócio... comprimento de arco... É um outro troço lá, que eu também deixei de falar. Enfim, mas todas esses outros objetos, eles, vocês teriam ferramentas suficientes para entendê-los, tá? Para deduzir eles, para chegar no que as contas dos livros fazem, tá bom? Então, eu me preocupei mais em deixar mais bem feito a base, né? Que é o entendimento básico de integração definida, para que depois vocês conseguissem evoluir sozinhos, tá? Ou pelo menos batesse o olho no negócio e não ficasse muito cruzão. Falou, nossa senhora, nunca vi um trem desse. Tá bom? Então, foram escolhas. De fato, foram escolhas. Quando a gente fala, por exemplo, também de comprimento de arco, comprimento de curva, a gente entra numa seara chamada... mudança de coordenadas. Em alguns cursos de cálculo 1, você calcula esses objetos. E aí você trabalha com coordenadas polares, enfim. Você pode fazer desenhos de gráficos tipo de rosáceas, é mó legal, inclusive. Mas a gente não vai entrar nessa seara, tá bom? Então é isso. Se vocês olharem um livro o livro do Guidorizi, né, que é um livro clássico de cálculo 1 para matemática, a linguagem dele é de matemática, ele é uma bitelinha assim, tá? E tem cursos que dá esse livro inteirinho ao longo de um ano, né? Porque também aí não dá. Mas ao longo de um ano. Então, tem muita coisa só falando em derivação e integração em uma variável. É isso que eu quero deixar de recado para vocês, tá? A gente viu uma pontinha. Tá bom? Tá bem. Dito isso, hoje, então, nós vamos falar de volume de sólidos de revolução, tá? Obtida a partir de regiões no R2. Então, eu vou te dar uma região e vou falar, se você gira ela em torno do eixo AX, qual é o volume desse objeto? Se você gira ele em torno do eixo AY, qual é o volume desse objeto? Ok? É isso que é a teoria de hoje. Dois comentários importantes. Um deles, a gente poderia só falar de uma das técnicas para toda a aula, né, que é a técnica de discos. Porém, todavia, entretanto, contudo, vocês vão perceber que, a depender da região, aquele método de discos, ele fica bem embaçadinho, tá? Ele fica bem engasgadinho assim. Então, a gente usa uma outra técnica também, chamada técnica de cascas, tá? Ambas as técnicas você pode fazer tanto em torno do eixo AX, quanto em torno do eixo AY, ok? Tem duas sutilezas entre uma e outra, que dependem da região na qual você está girando, que eu vou fazer um comentário, tá bom? Dependendo da região, e para falar de região a gente precisa fortemente da aula passada, tá? Para falar de região, a gente precisa da aula passada. Então, a depender dessa região, eu vou saber se eu vou usar uma técnica ou a outra, no sentido de facilitar a minha vida. Tá bom? Tá joia? Podemos ir? Como eu não escrevi nada no quadro, então eu vou construindo esses objetos junto com vocês. Tá joia? Então, bora lá. Então, vamos lá. Aqui, para discos, como eu disse para vocês, eu sempre parto de uma região, né? Então, eu te dou uma região formada pelos pares x e y de R2, tais que
O x está no intervalinho fechado AB, e f de x é uma função que está acima do eixo OX. Ok? Só para facilitar a nossa vida, não precisa estar acima do eixo OX, mas só para facilitar nossas contas. Então, essa é a região do plano e eu quero girar ela em torno do eixo OX. Tá? Então, vamos fazer esse desenho. Talvez laranjinha seja melhor. Aí eu vou precisar que vocês usem o olho de Tandera de vocês, tá? Porque desenhos não é meu forte. Não é meu fraco também, mas não é meu forte. Vamos lá, esse Bzinho aqui. Bom, essa daqui é a nossa curvinha, né? Essa daqui é a nossa região R, certo? Essa aqui é a nossa região R. Dentro do intervalo AB, laranjinha é a nossa função, eu vou girá-la em torno do eixo OX, tá? Vou girar ela em torno do eixo OX. Então, a gente vai obter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Então, a gente obtém este sólido, né? Sólido de revolução, por quê? Porque a gente está girando isso, né? Certo? Girando isso, em torno de um eixo. Tem um eixo, eu giro em torno dele. Ok, então a gente tem esse objeto. Tá. Lembrem-se, lá de quando a gente falou em integração definida, a gente, para falar de integração definida, cuja interpretação geométrica é a área abaixo da curva, acima do eixo AX, a gente pegava uma partição desse intervalo, uma partição em n subintervalos, cada subintervalo tinha tamanho ΔX, vocês lembram disso? Aí a gente escolhia um ponto em cada subintervalo para ser a altura desse retângulo, né? Para bater lá na função, a gente escolhia um pontinho desse. E aí a gente olhava para a área desses retângulos, não é isso? Lembra disso? A gente olhava para a área de cada um desses retângulos. O somatório da área desses retângulos, a gente fazia isso n atender a infinito, e aí a gente tinha a integral de Riemann, certo? A estratégia é exatamente a mesma. Então, eu vou pegar uma partição desse intervalo, não vou escrever tudo, tá? Cada xk estrela vai estar no intervalinho da forma xk menos 1, xk, com k variando de 1 até n. A altura dos meus retângulos vai ser f de xk, estrela. É a altura dos retângulos. E o tamanho de cada subintervalo é ΔX, né? Ou seja, ele é o mesmo que xk menos 1 para todo k. Tá bem? Isso aí é o tamanho dos intervalos. Tá joia? Então, beleza. Vou tirar essa coisinha aqui. Então, raciocina com a minha pessoa. Aí, a gente vai pegar um dos subintervalinhos aqui. Para esse subintervalinho aqui, a gente pega o retângulo, né, batendo lá na altura. Ok? Isso daqui é antes de rodar. Antes de rodar a curva, tá? Esse retângulozinho aqui eu tenho lá da partição de subintervalo antes de rodar, só lá da região. E que eu giro esse retângulo, quando a gente gira esse retângulo ao longo, em torno do eixo AY, que objeto que a gente obtém? Um cilindro, um disco, né? Olha só o título, por que chama discos.
tá? Então, a gente obtém um disco. Então, esse camarada bate para cá também. Estou girando ele, ele bate para cá. Ok. Esse aqui é meu retângulozinho. Aqui a gente gira ele. A gente obtém um cilindrozinho. Errou. Massa. Esse cilindrozinho, esse tamanho aqui, que a gente chamou ele de tamanho do subintervalo, é ΔX, não é? Que é o tamanho de cada subintervalo, que corresponde à altura desse cilindro, não é isso? A altura do cilindro. E o raio? O raio aqui é o eixo de rotação, ok? Que é o eixo de rotação. E daqui para cá é o raio, não é? É onde bate a altura do retângulo. Qual que é a altura do retângulozinho? F de XK, não é isso? Então, a altura desse retângulo, o raio desse retângulo é F de XK estrela. O raio desse cilindro é a mesma coisa que a altura desse retângulo inicial, né? Não é isso? E a altura de cada retângulo é F de XK estrela. Tamo junto? Tamo? Tamo? Marrom? Marromeno? Tá bom. Tá bom. Então, do mesmo jeito que como a gente quer o volume desse sólido, eu vou calcular o volume de cada um desses discozinhos, pegar o somatório de todos eles, né, dos N discozinhos, tomar o limite de quando N tende a infinito, aí eu vou para o volume do sólido que eu quero. É a mesma estratégia que a gente fazia para a área, a gente faz para volume, tá? Então, beleza. Então, se eu tenho isso daqui é o volume, qual é o volumezinho de cada disco? Isso aqui é um disco, né? Volume de cada disco. Área da base, πr ao quadrado. O que é o raio? F de XK, né? Então, é π vezes r ao quadrado, F de XK estrela ao quadrado, vezes a altura. O que é a altura? ΔX. Eu estou olhando sempre o bichinho assim, né? Deitadinho. ΔX. Quando eu pego o somatório de todos os discos, com os discos variando, com K variando de 1 até N, esse somatório é o somatório de K variando de 1 até N, de π F de XK estrela, vezes ΔX. Aí você toma o limite disso aqui, quando o N tende a infinito. Então, o limite de quando o N tende a infinito. O que significa esse N tender a infinito? Quer dizer que eu tenho o máximo possível de partição no meu subintervalo. Quer dizer, então, que esse volume que eu encontro está se aproximando ao volume esperado do sólido, tá? Então, o volume de quando N tende a infinito, de K de 1 até N, VD, é igual ao limite de N tendendo a infinito, do somatório de K variando de 1 até N, de quem? π, F de XK estrela, ao quadrado, ΔX. Isso daqui nos lembra integral de Riemann, né? Então, isso aqui, na verdade, isso aqui a gente define como sendo, tá? O que eu fiz com vocês é uma dedução, para que a gente entenda o que é que está por trás, que essa fórmula não é só porque Deus quis, tá bom?
Estou querendo só mostrar para vocês que faz um sentido isso que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então, isso aqui é definido por integral. Qual é o intervalo da minha partição? AB, de A até B, π, vezes a função em x ao quadrado. E o ΔX faz o papel do diferencial de x. Ok? Então, a coisa fica bem naturalzinha. Quando a gente chega até aqui assim, a coisa fica bem naturalzinha. Tá? Então, sucesso. Dito isso, algum comentário? Bora direto para exemplo? Para ver o que significa isso na prática? Acho que é o exemplo 53. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho. Nas notas eu faço bem conversadinho, mas aqui não precisa disso não. Vamos lá. 45. E 53 é depois. No exemplo 45, eu escrevo assim: encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo AX da região sobre a curva. Tá, antes de eu fazer esse exemplo, tem um comentário muito importante aqui. Essa técnica que a gente usou para cálculo de volume, que é chamada técnica de discos, a gente usou sobre a rotação no eixo AX, certo? A característica mais marcante de quando essa técnica aqui faz sentido é quando eu estou olhando que a região que eu estou querendo calcular o volume, a região que vai me dar o sólido, né? Essa região, ela toca o meu eixo de rotação, certo? O meu eixo de rotação é o eixo AX, não é? E essa região, ela toca o eixo AX, não toca? O eixo AX faz parte dela, concordam comigo? Certo? O eixo AX faz parte dela. Né? Sim? Sim. Então tá, então quando eu vou girar e a região faz parte e a região ela toca o meu eixo de rotação, a estratégia mais simples a ser usada é a estratégia de discos. Tá? Esse é um comentário bastante importante, assim, bastante importante. Então tá bom. Dito isso, eu te dou a curva y igual a raiz de x, no intervalo x entre 0 e 1. Nas notas está meio mal escrito. Não, tá de boa. É a região sob a curva, tá assim. Então, é abaixo, né? Sob a curva, é abaixo. Então, tá ótimo. Tá bem escritinho, sim. Então, como é que está escrito? Eu quero o volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo AX, da região sob a curva y igual a raiz de x, de 0 até 1. Tá? Sob é abaixo, certo? Sobre é em cima, sob é abaixo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente pode fazer duas coisas em primeiro momento. A primeira, eu sugiro da gente desenhar, da gente escrever essa região. Sair desse português aqui e ir para esse matematiquês aqui. A minha primeira sugestão sempre vai ser essa. Então, a gente bota, quem é essa região? Região com xzinho, y, que mora em R2. O xzinho está entre 0 e 1.
E o y, como ele está sob essa curva, ele está abaixo, né? Então, ele está com 0 acima, 0 e raiz de x. Ok? Não acho muito fácil escrever essa região imediatamente. Então, bora fazer o gráfico dessa curva. Raiz de x é tipo isso. Okay? Como é a região sob, com x variando de 0 até 1, região sob, essa parte aqui. Tá? Se fosse sobre a curva, seria essa parte aqui. Tá bom? Ok. Aí eu vou pegar essa região e percebam que faz sentido, né? Esse conjunto aqui é com x variando de 0 até 1. E o y, que é esse camarada que está aqui dentro, ele está acima do eixo OX e abaixo dessa curva, não é isso? Um yzinho é um camaradinha que está aqui dentro, não é isso? Sim? Não é o conjunto dos pontos x e y. O y está aqui no meio. Está acima do eixo OX e abaixo dessa curva. Então, esse aí é exatamente um pontinho da forma x e y desse conjunto. Está aqui dentro. Lembra que eu disse que a gente ia precisar de regiões? Precisaremos. Tá bom. Aí eu faço o que nisso? Giro em torno do eixo OX. Olha os 8 de Tandera aí. Não é meu forte, mas também não é meu fraco, né? Esses desenhos. Então, esse aqui é o sólido. Ele é um sólido maciço, né? É um sólido maciço. Beleza, eu quero o volume deste sólido. Tá? A região que eu vou girar, a região toca o eixo que eu quero girar, não toca? É essa região que eu quero e eu quero girar em torno do eixo OX. Então, qual é a fórmula que a gente usa para calcular esse volume? É a integral. O x está variando de onde até onde? Meu domínio de integração é de 0 até 1. Π vezes a minha função. Qual é a minha função? É essa curvinha aqui, né? É a função que delimita a minha região. É essa curvinha aqui. Que curvinha que é essa? Raiz de x. Raiz de x ao quadrado dx. Ok? Muito difícil essa integral? Nossa Senhora da Badia, né? Difícil demais. Então, isso aqui é o π no infloinem contribui, vai para fora. Integral de 0 até 1. Raiz quadrada ao quadrado é um módulo, tá? É um módulo de x. Mas o x aqui, o meu domínio, é só números positivos, não é? Só de 0 até 1. Então, o módulo de x vira só x, certo? Então, é só a integral de x dx. Quantos milhão dá isso? Πx ao quadrado sobre 2. Variando de 0 até 1, de 1 até 0, de 0 até 1, que é sempre de baixo para cima. Π vezes x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1, que isso aqui é π sobre 2. O que é difícil, com certeza, é identificar a região, com certeza, identificar a estratégia. Isso é o difícil. Não pode ser integrar. Tá? Uma outra coisa importante, eu não vou dar nenhuma dessas fórmulas na prova.
Tá bom? Avá. Avá, gente, não. Vocês sabem chegar nela. Para que eu vou dar ela? Ah, toma. Tem um tipo de integração que ainda é integração de rima mesmo, que eu não falei em sala de aula, que eu sei que os monitores já comentaram com vocês, que é integral indeterminada. Como é que é esse objeto? Me veio à cabeça agora, me lembrei disso. F de x, dx. É quando algum desses limites de integração é indefinido, é indeterminado. Mais ou menos infinito. Aí, isso aqui, na verdade, eu olho para o limite de x tendendo a menos infinito. X não, ia ser um Rzinho. 0 até Rzinho dessa função. Tá? Em alguns momentos da vida de vocês, pode ser importante esse tipo de coisa. Só que tem que ser mais infinito, porque é do menor para o maior. Pode ser que em algum momento da vida de vocês apareça algum objeto desses, tá? Pode ser, mas também foi mais uma escolha de não falar isso no nosso curso, tá bom? Mas como isso aqui, você cai numa integral definida, então o que você faz, na verdade, é só aplicar um limitezinho aí, em alguma instância. Tá bom, deixa isso para lá. O que é que eu ia falar agora? Tá. Entendido esse exercício? Marromeno? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Esse mais um não está no nosso material, não. É de um material outro meu à parte. Vamos pegar... exemplo, agora vamos fazer um exercício. E o exercício, ele pede o seguinte. Eu te dou uma curva. Rzinho maior do que 0. E o xzinho no intervalo. Ai, ai. Vou pôr de 0 até 1, vai. Vamos ver que objeto que é esse e qual é o sólido que a gente observa, tá? Qual é o sólido que a gente obtém, tá bom? E aí a gente vai usar nos nossos conhecimentos retrógrados, conhecimentos lá de matemática básica, quem sabe, talvez. Mas a gente usa eles para comparar o volume daquele objeto, deste objeto que a gente obtém, com a nossa formulazinha, tá? Então, bora lá? Que curva que é essa? Não ouvi. Que curva que é essa? Oi? R é um número positivo. Que curva que é essa? É uma reta. Nessa altura do campeonato, people. Aí vocês me quebram a perna, ué. Uma retinha de inclinação R, né? No intervalo de 0 até 1. Ok? Intervalo de 0 até 1. Quando x é igual a 1, quanto que vale essa função? Vale R. Então, aqui é R. Aí, o que eu faço com essa camarada aí? Eu giro ela em torno do eixo AX. Tá? Quero esta região. A região sob a curva. Tá? Pego esta região, giro ela em torno do eixo AX. Que objeto que a gente vai obter? Ótimo, um cone. Um cone cuja geratriz é a reta, certo?
E a altura é qual? Qual é a altura desse cone? 1, né? Não é esse aqui que é a altura, gente? A altura dele é 1. Ok? E o raio dele? É R, né? Certo? Então tá bom, vamos lembrar lá do nosso passado? Qual que é o volume de um cone? 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura, né? Muito obrigada. Vamos adaptar isso aqui para o nosso trabalho, para o nosso problema, e ver se o número que a gente chega aqui, tá bom? Isso aqui é o raio, o nosso raio aqui é qual? É R também, né? Que é esse camarada aqui. Então, fica 1/3 de π r ao quadrado. Qual que é a altura desse nosso cone? 1. Então, acabou-se. A gente tem que chegar nesse número. Bora ver se vai dar bom. Vamos lá. Então, o que é o volume desse objeto? É a integral. O x está variando de 0 até 1, não é isso? 0 até 1. Qual é a fórmula? Π vezes a função ao quadrado dx. Muito que bom. O π vem para fora. O r é um número. Então, r ao quadrado também é número. Então, vem para fora, né? R é um númerozinho, que é o coeficiente angular dessa reta, né? Então, vem π e r ao quadrado para fora. Fica a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Não é isso? Quadrado do produto aos produtos quadrados. Integral de x ao quadrado. X ao cubo sobre 3. Não ouvi, mas eu acho que vocês falaram. Olha só para você ver que não deu a mesma coisa. Deu exatamente o que a gente esperava que desse. Certo? Então, aquelas formulazinhas não é porque Deus quis. Tá? Se você pega qualquer sólido de revolução, ele pode ser visto dessa maneira. Ele pode ser visto no plano R2, aí você gira ele. Tá? Qualquer sólido de revolução. Tá? É claro que lá em cálculo 2, quando vocês olham, porque esses objetos são em 3D, mas a gente está olhando eles em R2, concordam comigo? Estou olhando ele em R2. Quando a gente introduzir mais uma variável no nosso sistema, ou seja, quando a gente olhar eles no espaço mesmo, vai sair suavizão. Suavizão. Tá? E aí você consegue calcular volumes de quaisquer sólidos. Mas aqui para a gente, a gente consegue calcular volumes também, mas só dos de revolução, tá bom? Beleza. Tio, que bom. Podemos ir para o próximo método? Então, vamos lá. Atenção, senhores passageiros, com destino ao fim do semestre. Aperte o cinto, está chegando. Vamos lá. A próxima estratégia é o que a gente chama de estratégia de casca. Tá? E vocês vão perceber, eu coloquei nas notas de vocês, que quando a função né, que eu der para vocês, ela for inversível, eu consigo usar tanto o método de discos quanto o método de cascas para ela. Tá bom? Então, a gente vai pegar alguns exercícios, e aí a gente vai fazer um método e o outro, e a gente tem que chegar no mesmo volume. E aí vocês vão perceber que, a depender da região, uma estratégia fica mais suave do que a outra. Tá bom? Então, vamos lá.
Esse aqui é o cascas. Aqui eu também parto da mesma região, tá? Uma região R, XY, de R2, com a linha B, 0, Y, F de X. E aí eu quero girar só critério de dedução, vamos girar ela em torno do eixo AY, tá bom? Só critério de dedução. Então, partiu. Vamos fazer o desenho desse bichinho. Então, eu te dou a curva. Te dei a curva, tá meio ruim aqui. Eita. Ok? E a região que a gente quer... região que a gente quer é exatamente essa, né? Aqui é A, aqui é B. A gente quer toda essa região, não é? Não é? A gente quer toda essa região, concordam comigo? Porque é com X dentro de A e B, e a curva... E aqui entra todo mundo, quem é Y? Y é um ponto que está acima do eixo OX e abaixo da curva. Então, isso daqui é um ponto, não é? Esse aqui também é um ponto, mas esse aqui também é um ponto. Concordam comigo? Ao mesmo que a curva não toque o eixo AX, essa é a nossa região. Sucesso. Agora, a gente vai girar isso em torno do eixo AY, tá? Então, bora girar esse camarada aqui. Niki a gente gira... Niki a gente gira... Essa região aqui faz parte. Isso aqui faz parte. Vocês concordam comigo que todo esse miolo aqui, esse cilindro todo aqui, ele está fora da área do volume que a gente quer? Concordam comigo? Isso aqui a gente pode pensar como sendo um rolo de papel higiênico mesmo. Realzão. Ele cheião. Tá? A gente quer o volume só do papel. Tá bom? Ocupado pelo papel. Então, qual é a estratégia? Você pega o eixo de simetria. Ok. Pega o eixo de simetria. A estratégia é, você olha dele grandão, menos essa parte interna. Vocês lembram da ideia que a gente achava lá de área? A área é entre duas curvas. Como é que eu calculo essa área? Eu pego essa grandona aqui e subtraio dessa pequenininha aqui, e eu acho esse miolinho, não é isso? É a mesma história com volume, o mesmo rolê, tá bom? Então, tá bom. Aí vocês percebam que, para essa estratégia aqui, eu estou num universo diferente daquele, né? Para essa daqui, eu vou girar em torno do eixo AY.
tá? E a minha região, ela não toca meu eixo de rotação. Tá? Ela não toca o eixo de simetria. Tá bom? Então, tá bom. Então, bora lá. Aí, qual é a estratégia? Novamente, pega uma partição do intervalo AB. Aí, você pega lá os meninos retângulo. As alturas específicas. Aqui eu preciso de algumas estratégiazinhas, tá bom? Aqui eu vou pegar um pontozinho dentro desse intervalo. Aqui é o intervalo ΔX, né? ΔX para mim é o intervalo de xk menos 1. Ok? Vou escolher um ponto xk barra lá dentro. De xk menos 1 xk. De tal forma que ele seja a média do tamanho do intervalo. De tal forma que o meu xk barra seja igual a xk mais xk menos 1 sobre 2. Isso aqui eu tomo especificamente, tá? É uma escolha, eu escolhi esse. Bom, dessa maneira, a altura, né? Fzinho do meu xk barra, ele vai ser a altura do meu retângulo, né? Sucesso. E aí, qual é o volume? O volume que eu quero, né? O volume que eu quero é esse amarelo aqui, né? É a parte lá do papel higiênico, tá? O volume eu pego o quê? Aqui é xk. Aqui é xk menos 1, ok? Para eu achar só o volume, quando eu giro o meu retangulinho, eu tenho uma casquinha desse sólido, concorda comigo? Quando eu pego só esse retangulinho aqui, em branco. Quando eu pego só esse retangulinho em branco aqui, e giro ele em torno do eixo AY, eu ganho só uma casquinha, não é, do volume? Concorda comigo? Só uma casquinha, sim? Então, vocês podem pensar como sendo as linhas do papel, tá? Você só girou aquilo ali, então você vai ganhar um quadradinho, você só ganha uma casquinha, tá? Sucesso. Então, como é que você obtém o volume de cada casquinha? Porque, novamente, a ideia eu pego o volume de cada retângulo, pego o somatório de todos os retângulos possíveis, o volume dos todos os retângulos possíveis e olho isso no limite. É sempre a mesma estratégia. Então, qual é o volume desse retângulozinho obtido depois de rodar? Ele é o volume do sólido obtido depois de rodar de xk, cuja distância é de xk, e subtrai de xk menos 1. Concordam comigo? Sim? Quando eu giro isso aqui em torno do eixo AY, o volume desse objeto aqui é o volume do grandão, pensando a parte externa, menos a parte interna, não é isso? Concordam? Então, o volume de cada um deles, volume de cada um desses retangulinhos, vai ser o quê? O volume externo menos o volume interno, né? Vai ser o volume das casquinhas. Tá bom. Mas quem é o volume para cada xk do externo? O externo aqui, esse volume aqui é de um cilindro, não é? Qual é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? Π vezes xk ao quadrado, não é? Vezes a altura, todas as alturas é igual a f de xk barra. Xk barra. Então, tá bom. Π xk ao quadrado, f de xk barra
que é a altura. Menos, e o volume do pitico? É o mesmo, só que com xk menos 1, né? Π vezes xk menos 1 ao quadrado, f de xk barra. Que a altura é a mesma para cada retângulozinho, né? Para cada retângulozinho, a altura é sempre a mesma, tá? E eu estou olhando para esse retângulozinho fixo. Tá bem? Então, tá bem. E agora? E agora, Gregório? Agora a gente vai fazer uma manipulação algébrica aí, tá bom? Pensa aqui comigo rapidinho. Xk ao quadrado menos xk menos 1 ao quadrado, isso aqui é a diferença de dois quadrados. Como é que eu posso escrever a diferença de dois quadrados? Xk menos 1 mais xk menos xk menos 1, não é isso? Okay? É esse menos esse, vezes esse, mais esse. Então, aqui eu já vou até mudar esse mais aqui, para vocês não ficarem confundidos. Xk menos 1. Massa. Esse camarada aqui, eu tenho uma relação para ele, né? Ele é o mesmo que 2xk barra, não é isso? Esse aqui é o mesmo que 2 vezes xk barra. E xk menos 1 é o mesmo que ΔX, não é isso? Então, vem para cá o ΔX. Agora, a gente substitui lá. Eu tenho π e tenho f de xk em comum nos dois fatores, né? Boto o bichinho em evidência. π vezes f de xk barra. Aí sobra exatamente essa diferença, né? Xk ao quadrado menos xk menos 1 ao quadrado. Essa diferença a gente acabou de ver aqui. Isso aqui me dá 2 vezes π vezes xk barra vezes o ΔX, vou jogar ele para lá, f de xk barra ΔX. Ok? Alright? Alright. Quando a gente pega o somatório de todos os volumes possíveis, com K variando de 1 até N, a gente pega o somatório desse bichinho aqui. Com K variando de 1 até N, de 2 vezes π vezes xk barra, vezes f de xk barra, ΔX. Aí a gente faz o quê? Olha para o limite de quando o N tende a mais infinito. Do somatório de 2π xk barra, f de xk barra, ΔX, com K variando de 1 até N. Isso daqui a gente define por, tá? Mas é porque é a carinha que ele chega, tá? A gente define o volume como sendo esse, tá? Mas a gente tem uma lembrança aqui da soma de rima, né? Então, se a gente escrever enquanto soma de rima, é integral de A até B, que é o intervalo de onde eu fiz a partição, de 2 vezes π vezes x, vezes a função em x, e esse ΔX vira quem? O diferencial em x. E assim se acabou-se, tá? Então, discos é quando a região toca o meu eixo de rotação, ok? E discos é quando não há toque, tá? Aqui, a gente também consegue fazer essa região aqui, e aí ela é igual a de discos, quando essa funçãozinha aqui, ela for inversível, tá bom? Isso aí eu comento um pouquinho lá nas notas. Bora pegar um exercício? Enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou apagar aqui esse quadro aqui do meio
A gente vai focar em exercícios nele. De novo, eu não vou dar essas formulinhas, tá? Mas são só duas. Ixi. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, esse aqui tá para cá, ué. Óbvio. Aqui eu dei até uma curvinha de Donut, vocês viram? É o exemplo 51. Curvinha de Donut. Deixa ela para vocês. Vamos fazer uma. Vamos fazer essa daqui mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma só, que dá para a gente fazer ela tanto em cascas quanto em discos. Pode ser? Pode? Eu não fiz ela. Ele tem um avisozinho bem erradinho aqui nas notas, tá? Esse aqui é o exemplo 50. Tem um avisozinho bem erradinho aqui embaixo. Que está escrito assim: neste caso, o método de discos daria outro resultado, uma vez que a região dada não intercepta o eixo AY. Está errado, tá bom? Vai dar a mesma coisa, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui junto. Exemplo 50. Vamos embora lá. Eu fui tão boazinha que eu já dei a região certinha. Olha que danada. Quanto tempo a gente tem? Me ajuda? É o quê? 40 minutos? Sim? Eu tô achando que eu vou fazer um antes e depois esse. Porque esse aqui a gente vai fazer assim, isso é um fato. Mas tem um antes. Ah, é esse, menino. Esse que eu quero. Cinquenta e três. Eu falei, olha, eu quero o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y do conjunto de todos os pares x, y, tais que x ao quadrado é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 4, e o x é maior ou igual que 0. Bora fazer esse desenho. Quero em torno do eixo AY. Aí, aqui, o y ele está abaixo da reta y igual a 4 e acima da parábola, não é isso? Então, ele está para cá e está para cá. Essa é a minha região. Certo? Certo? E eu quero girar ela em torno do eixo OY, não é isso? Em torno do eixo OY, ela tem contato no eixo de rotação, não tem?
Sim? Se ela tem contato do eixo de rotação, eu posso usar que estratégia? Discos, né? Então, vamos fazer por discos primeiro. Por discos. Agora, raciocina um trem comigo. Por discos, quando é na variável x, eu estou girando em relação a x. Se é na variável y, eu vou girar em relação a y, né? Então, eu tenho que mudar minha variável. Concordam comigo? Então, tá bom. Então, vamos mudar essa variável aí para y. Ok? Bom, quando a gente gira em torno do eixo y, estou deitadinha assim, né? O meu domínio aqui passa a ser em y, certo? O domínio, então, vai ser de 0 até 4, não é isso? Em y. Então, o volume em torno do eixo y é integral de 0 até 4. Π vezes. A minha função agora tem que ser em y, certo? Qual é a função que eu estou girando? É essa, não é? Essa daqui é y igual a x ao quadrado, certo? Se a minha variável é y, tem que conseguir fazer o x como sendo uma função de y, concordam? Alright? Quanto que é x, então? Raiz de y. Sim? Então, tá bom. Então, eu vou girar esse camarada aqui e a minha variável agora é y, né? Então, isso aqui é a função nessa variável ao quadrado. Função nessa variável ao quadrado. dy, que é essa formulinha aqui. Beleza? Beleza? Então, tá bom. Y, raiz de y ao quadrado é o mesmo que y, porque seria o módulo, mas está de 0 até 4, é positivo, não precisa de menos. Sucesso. Então, isso aqui é só π vezes a integral de 0 até 4 de y dy. Qual é a integral de y dy? Y ao quadrado sobre 2. Variando de 0 até 4. Tá 0, não importa nada. 4 aqui. 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8π. Essa é a estratégia usando discos com rotação no eixo OY. Tá? Agora vamos usar as cascas. Que daria também para usar as cascas. Mas para as cascas, raciocina comigo. Essa região aqui não está bonitinha que nem essa região aqui, concordam comigo? A gente vai ter que dar uma arrumadinha nesse rolê aí. E, para fazer essa integração aqui, eu tenho que ter o domínio em x, né? Certo? Então, a gente tem que achar ali o domínio em x. O x nessa região aqui está variando de onde até onde? Até esse ponto aqui, não é? Quando y é igual a 4, nessa curva aqui, quanto que vale o x? Se o y é igual a 4, o x vale? 2. Eita. Então, a minha região são xzinhos e yzinhos reais. Tais que o x varia de 0 até 2. E o y agora? O y ele tem que escrever ele como sendo 0 menor ou igual que y, menor ou igual que uma função, não é isso? Quem é essa função? Vocês lembram lá da aula passada? Qualquer pontozinho que está aqui, nessa área, como é que você acha essa área, né? Essa região? Não é a mesma coisa que fazer essa região toda menos essa região? Concordam comigo? Sim? Como é que é essa região? Qualquer ponto que está nessa região, eu posso olhar como sendo nessa região todona, ou seja, abaixo de 4.
só que também tirando essa possibilidade daqui, né? Que é estar abaixo de x ao quadrado. Então, o camarada que está aqui, ele está acima do eixo AX e está abaixo da função 4 menos x ao quadrado. Entendido? Entendido? Acho massa olhar essas duas maneiras assim. Acho que é legal. Tá, agora sim, né? Sobre essa região aqui a gente sabe colocar naquela formulinha de cascas, né? Tá, agora bora lá. Cascas. Qual é meu domínio? Qual é meu domínio de integração em x? De 0 até 2. 2 vezes π vezes x vezes a função em x. A função em x é isso, né? Que é exatamente esse fzinho daqui, né? Certo? Que é mesmo que esse fzinho aqui. Certo? Quem é o f de x? 4 menos x ao quadrado. Vocês prometem para mim que vocês vão colocar os parênteses nas provas? Promete para mim? Tá? Porque se não coloca o parente aqui, rapaz, aí dá ruinzão. Tá bom. Esse 2π aqui vai para fora, aí sobra o quê? Da integral de 0 até 2, de 4x menos x ao cubo dx. Ai, que integralzinha mais sucesso. 2π, 2x ao quadrado, menos x à quarta sobre 4, variando de 0 até 2. Isso aqui é o quê? 2π, que multiplica, aqui dá 8, certo? 2, 4, 8, menos 4 de lá, sobra 2 de cá, sobra 4. Aqui dá 4, 2 vezes 4, 8. 8π again. Ok? Qual é mais fácil? Por disco, né? Vou fazer uma que talvez vocês mudem esse tipo de ponto de vista de vocês. De fato, aqui, nesse caso, ele é mais fácil. Primeiro porque a inversa dessa função aqui é sucessinho, né? É belezinha, tá? Então, beleza. Agora, agora a gente vai ver uma em que, na verdade, a estratégia melhor seria usar cascas, mas a gente pode usar discos também, tá? E aí vocês vão ver que para disco, Virgem Santa. Mas bora lá. Se eu faço questão de ir até o fim dela. Né? E de manhã, menino, eu lá pelas tantas, eu estava meio vesga, assim, de cansada. Eu não cheguei até o final, então agora eu faço questão de chegar até o final. Esse aqui é o exemplo 50, de verdade verdadeira. Então, bora lá? E eu faço questão também de fazer esse 50 por causa dessa minha frasezinha aqui errada no finzinho do exercício, tá bom? Então, bora lá. Para esse exercício, eu já te dou a região. Olha só que fofa. A região S eu quero rodar isso aqui em torno do eixo AY, tá? Região S é o conjunto de pontos do R2
O x vai de 1 até 3. E o y vai de 0 até 2x mais 1. E por que esse exercício aqui está errado nas notas? Porque essa curva aqui é inversível, tá? Então, eu consigo fazer ela nos dois jeitos, tá? Tanto girar, quando eu giro em torno do eixo y, eu posso fazer ela tanto por discos quanto por cascas, tá bom? Então, só bora. Então, vamos começar por cascas, né? Porque essa região aí está tão bem comportadinha, não tá? Bora fazer por cascas primeiro? Então, bora lá. Vamos fazer por cascas. Antes disso, bora fazer o desenho. Yes. Isso aí é uma reta. Uma reta de 1 até 3 só. Então, assim, assim, 1 até 3, aqui é 2x mais 1, igual a y. Então, é tudo isso, né? Aí, eu quero girar essa região em torno do eixo OY, certo? Nossa Senhora. Vou fazer tipo pontinho, pontinho, pode? Nossa Senhora. Ai, que deu. Entenderam? Então, o que é o rolê aqui? Eu tenho que tirar esse cilindro de 1 até essa altura, ok? Para disco, Porque para disco eu vou girar aqui, né? E para disco eu sempre obtenho sólido maciço, não é? Tá? Então, para disco eu vou ter que tirar depois esse negocinho e depois esse negocinho. Mas já já a gente comenta. Mas aqui já está sobre as nossas necessidades de casca, né? Que eu preciso que o conjunto esteja exatamente assim, x entre A e B, e a função só do lado direito, né? 0 menor ou igual que y, menor ou igual que uma função, certo? Aqui é só aplicar a fórmula, concordam comigo? Que é só chegar e vida que segue. Vamos embora, cascas. Volume no eixo OY é integral. Qual é o domínio em x? De 1 até 3. 2πx, qual é a função? 2x mais 1. Ok? Olha os parentes aqui de novo. Então, bora lá. 2π, integral de 1 até 3, de 2x² mais x dx. Aqui vai me dar 2π, integral de 2x², 2x³ sobre 3, mais x² sobre 2, variando de 1 até 3. Isso aqui vai me dar 2π, que multiplica 3², bom, isso aqui vai ficar 3² sobre 3, fica 3², certo? 2 vezes 3², 18. Mais 9 sobre 2. Aí eu tenho que usar o lindo teorema fundamental do cálculo, que agora eu preciso avaliar em 1. Então, isso aqui me dá 2/3.
mais 1/2. Tá vendo a importância do nosso parente? Aqui de fora é o que está fora da integral. Aqui dentro é porque eu já apliquei o teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui é melhor fazer assim e assim. Pronto. Aí, bora arrumar esse rolê aqui. 9/2 menos 1/2 dá 8/2, que é o mesmo que 4, né? 4 mais 18, menos 2/3. 4 mais 18, 22. 22 multiplicado por 3, 66, né? Certo? 66 menos 2 sobre 3. Ok? Então, isso aqui é 64 sobre 3. Não é isso? Então, é 2 vezes 64 sobre 3, π. Que é o mesmo que 128 π sobre 3. Ok? Pronto. Vamos para o outro jeito, que o outro jeito é que vai dar pano para manga. Esse aí é sucessinho. O que é difícil para vocês nesse universo? O que está difícil? Saber qual que usa, identificar a região. Conta para mim, por favor. Ou está no nível que não sabe nem errar? Oxi, velho. Ainda bem que vocês vão ter tempo. Então, bora lá. De discos. Lembra que para discos, quando a gente gira, a gente obtém o sólido maciço, né? Tá bom? A estratégia de discos é quando a gente obtém o sólido maciço. Tá? A gente não tem nada no meio. E aí, a gente vai girar em torno do eixo OY, né? Então, a gente vai girar assim. E aí, a gente vai usar aquela mesma ideia de área que a gente tem, tá? Que é sempre pegar o maior menos o menor, ok? Então, olha só. Eu quero o volume desse negocinho aqui. Que aqui tem uma reta, né? E aqui também tem uma reta. Concordam comigo que eu tenho duas funções distintas? Eu tenho essa reta e depois essa reta, tá? Então, a ideia é, eu acho o volume a partir dessa reta aqui, e depois eu acho o volume para cima. Que pontinho que é esse aqui? Para x igual a 1, quanto que vale essa função? 3, né? Então, aqui, esse meu intervalinho de integração aqui é de 0 até 3, né? De 0 até 3. Ok. Então, de 0 até 3, eu tenho esse cilindrozão aqui, né? Que vai me dar um discão, tá? E aí, de 3 até onde que é em y? Quando o x vale 3, nossa senhora. Quando o x vale 3, quanto que vale y? 7, né? Então, aqui em cima eu tenho 7. Então, eu tenho dois domínios de integração. Está acontecendo um troço de 0 até 3, e depois outro troço de 3 até 7. Certo? Porque eu tenho duas funções delimitadoras. Quando você olha assim, de cabeça para baixo, você tem essa reta aqui, e você tem essa reta aqui. Então, a ideia é, olha primeiro para esse intervalinho, né, de 0 até 3. Quando eu giro ele inteirinho, quando você gira a reta, x igual a 3, aqui, você ganha um cilindrozão, não é? Um cilindrozão. E aí, desse volume, eu tiro desse cilindrozinho. E aí, eu obtenho esse volume aqui. Concordam comigo? Essa banda aqui. Certo? Então, eu vou girar tudão, vai ser um troção maciço. E aí, eu tiro essa parte interna daqui. Essa é a primeira parte.
A segunda parte eu vou fazer o mesmo com esse outro intervalo. Quando eu girar tudão aqui, vai ser um cilindrozão maciço, né? De 3 até 7. Esse meu 3 aqui, pelo amor, hein? De 3 até 7. Aí eu vou ter o grandão aqui maciço. Aí eu tiro o volume a partir dessa reta. E eu sobro só com esse volume de cá. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então, tá vendo que são duas etapas, né? Então, o volume que a gente quer, o volume no eixo AY, ele vai ser uma parte do intervalo de 0 até 3 e a outra parte do intervalo de 3 até 7. Tá? Do de 0 até 3, qual é a minha reta? X igual a 3, né? Essa é a minha função. Concordam comigo? X igual a 3 é a minha função. Lembra que a minha variável é y, tá? Então, isso aqui é integral de 0 até 3, de π vezes, isso aqui é por disco, né? Sua função é 3 ao quadrado dy. Ok, esse aqui é o grandão. Aí, o que eu tenho que tirar? Quando a reta é x igual a 1, né? Então, eu tenho que tirar de 0 até 3, de π vezes a função em 1 ao quadrado dy. Mas eu tenho que somar com outro volume. O outro volume é de 3 até 7. De 3 até 7, dessa retona ainda também, que é 3 ao quadrado, π vezes 3 ao quadrado dy, e disso daqui eu tenho que tirar até 7 também, quem? Essa parte aqui, né, desse sólido. Então, é dessa reta, que tem que ser em y, né? Como é que eu escrevo y como sendo uma função de x, o x como sendo uma função de y aqui? O x, nesse caso, vira y menos 1 sobre 2, não é isso? Sim? Então, dessa função ao quadrado. Y menos 1 sobre 2 ao quadrado dy. Agora, mete bronca e tem que dar 128 π sobre 3. Bora que vai dar bom. Esse camarada com esse camarada aqui, eu estou somando, né? Vai de 0 até 3 e de 3 até 7. Tem uma propriedade que isso aqui vira uma integral só, né? Isso aí é a mesma coisa que integrar de 0 até 7, 3 ao quadrado π dy, né? Eu juntei essa com essa. Aí eu subtraio essa integral de 0 até 3 π dy e subtraio essa integral de 3 até 7 π vezes, já vou arrumar esse negócio aqui, 4 embaixo, fica y ao quadrado menos 2y mais 1 dy. Força na peruca. Isso aqui vai dar 9π vezes y, com y variando de 0 até 7. Isso aqui vai me dar π vezes y, com y variando de 0 até 3. E isso aqui vai me dar menos π sobre 4, que multiplica y ao cubo sobre 3, menos y ao quadrado, mais y, variando de 3 até 7. Agora é só arrumar, né? 9 vezes 7, 63. Então, vem 63π menos 3π. Esse aqui já dá uma ajeitadinha. Menos π sobre 4,
que multiplica. Agora vamos substituir. Primeiro em 7, depois em 3. Vou juntar esse denominador aqui, tá? Tudo em 3 aqui embaixo. Sobre 3. Primeiro bota 7 lá em cima, então fica 7 ao cubo menos 7 ao quadrado vezes 3, mais 7 vezes 3, menos 3 embaixo, lá em cima fica 3 ao cubo, menos 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo de novo, né? Porque aqui vai ser 3 sobre 3, 3 ao cubo, certo? Mais 3 ao quadrado. Ok. Sucesso. Esse aqui me dá 60π. Esse aqui, bora fazer um rearranjão aqui nesses meninos. Aqui, se eu coloco 7 ao quadrado em evidência, vai me dar 7 menos 3, não é? Que é 4. Então, fica 4 vezes 49. Mais 7 vezes 3. Sobre 3. Aqui, esse aqui, Beijão falou, valeu com esse, me dá 9 sobre 3, né? É só porque eu quero ter o 3 embaixo aqui para eu poder juntar. Menos π sobre 4. Aqui embaixo, aí juntar todo mundo, esse negócio. Menos 9. Aqui, 4 vezes 49. 7 vezes 3, 21, né? Alguém quer ajudar a teacher? 4 vezes 49. É 49 mesmo? 7 ao quadrado, 49, né? 4 vezes 49. 196? Então, fechou. Então, é 196. 21 menos 9 12, né? 12 mais 12. Certo? Certo. Então, dá 8. 0 aqui vai 1. 208. Aqui em cima está dando 208, isso? 60π menos π sobre 4. 208 sobre 3. Muita calma nessa hora. 208 por 4, aqui dá para ser 2. Aqui dá para ser 2, né? Se esse aqui eu cancelo por 2, dá 104. 104. Ok. Então, aqui embaixo fica 6 e aqui em cima fica 104. Embaixo é 6, então 360 sobre 6 dá 60, não é? Então, fica 360 menos 104 sobre 6 vezes π. Certo? Certo. 360 menos 104, eu já estou burra, então estou fazendo devagarzinho. Aqui dá 5 e aqui dá 2. 256 dividido por 2 dá 0. Dá 2, sobra 6. 128 sobre 3. 128 sobre 3. Toma! Ramba! Você besta. Pronto.
que é que está por trás? Por que a gente conseguiu chegar nisso, tanto de um jeito quanto de outro? Porque essa função aqui, essa belezura aqui, ó, é inversível. Tá? Então, se a função é inversível, você sai de uma, vai para outra, sucesso. Tá bom? Nesse exercício, vou fazer a mesma pergunta. É melhor por cascas ou é melhor por discos? É, né? Tá bom, gente, vou ficando por aqui. Foi um prazer dar conteúdos novos para vocês. Próxima semana a gente vem de revisão para a prova, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Sexta-feira tem sessão de monitorias. Até.